Pra você, o que é liberdade? Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Você teve aí o tempo da vinheta, 20 segundos, para poder responder essa pergunta. Você já respondeu aí para você mesmo o significado de liberdade? Antes de entrar nesse tema e nesse assunto, eu quero deixar aqui um recadinho para todos aqueles que não são inscritos do canal. Se você está tendo contato com esse canal pela primeira vez, ou quem sabe já assistiu algum outro vídeo, esse canal basicamente é um canal de motovlog. Nós gravamos já vídeo sobre drone, viagem, outras coisas, mas basicamente é motovlog. E aqui a gente fala de tudo quanto é tipo de assunto, né? Não necessariamente só sobre moto. E hoje eu gostaria de tocar um pouquinho nesse assunto, né? E eu gostaria de ouvir opiniões. Caso você tenha alguma opinião contrária, você que está assistindo esse vídeo, tenha um pouquinho a mente aberta, né, para poder ouvir uma opinião divergente ou contrária da sua, né? Assista esse vídeo até o final e eu gostaria sim de, caso você tenha uma opinião contrária, deixa aí nos comentários, tá? Sempre com respeito, que com respeito a gente consegue chegar num acordo, né? Entre outras definições, ou entre muitas definições sobre liberdade, galera, se a gente for olhar aí no dicionário, uma dessas definições diz que liberdade é um poder concedido a um indivíduo, né, ou a um grupo, né, para que ele tome as suas decisões, para que ele faça as suas escolhas, né, dentro dos limites da lei. Se a pessoa quer fazer alguma escolha e essa escolha está fora da lei, aí ela pode até ter essa liberdade, mas é algo que ela vai ter que pagar por aquilo que ela escolheu ou decidiu, não é? Então liberdade basicamente é isso. Tem aquelas pessoas que dizem que liberdade é não estar preso, né? Quando fala, o que para você é liberdade? Liberdade é eu não estou na cadeia, então eu estou livre. Mas você sabia que tem muitas pessoas que não estão presas, não estão na cadeia, mas ela não tem liberdade? Você já pensou você viver num país, num estado, num local onde você não é livre para tomar as suas decisões, para ter as suas escolhas? Você é obrigado a tomar uma decisão de um governante, de alguém, né, que decide tudo por você. Você não pode decidir o que você quer ouvir, o que você quer assistir. Você não tem poder e não pode falar aquilo que você quer. Você não tem liberdade. Isso é não ter liberdade, né? Nós temos muitos países no mundo onde isso é realidade, né? O governo decide tudo, decide o que pode passar na televisão, ele decide que as pessoas podem pesquisar na internet. A internet não é livre, a pessoa não pode pesquisar aquilo que ela quer. Aí eu quero de fato entender o que na cabeça de muitas pessoas que dizem que a liberdade ela tem que ser limitada, ou aquelas que dizem que não pode haver limites. Se esse tipo de situação é liberdade ou não. Aqueles que dizem que é liberdade, né, e que a liberdade tem que ser limitada, eu sinto muito te dizer, mas liberdade, na minha opinião pelo menos, né, não é algo abstrato. É algo concreto, né, não é algo que na cabeça de aquilo pode ser liberdade ou não. Liberdade é ou não é? E nós vivemos no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas vamos aqui se limitar ao nosso país, uma situação onde nós estamos perdendo a nossa liberdade aos poucos e não estamos nos dando conta. É perigoso chegar um determinado tempo da nossa história, do nosso país, onde nós não poderemos ter nenhuma vontade própria, não poderemos tomar nenhuma decisão e teremos que ficar calado e aceitar tudo, pelo simples fato de nós estamos vendo a história se escrevendo diante dos nossos olhos
com uma atirada da nossa liberdade e nós não podemos falar nada, né? Simplesmente não podemos falar nada. Eu não sei se vocês acompanharam o que aconteceu recentemente. Eu não gosto, dificilmente eu estou assistindo televisão, mas como eu gosto muito do YouTube, eu sou muito voltado, assim, gosto muito de notícias e parte de política, por mais que eu esteja um pouquinho desacreditado. Aconteceu recentemente, né, o caso do ministro da Justiça. O ministro da Justiça, ele é a figura máxima no país no combate ao crime organizado, a todo tipo de coisas que são envolventes ao crime. O ministro da Justiça está do lado oposto, porque a função dele é justamente garantir a justiça. Aonde há crime, não há justiça, né? E ponto. Isso aí não tem como você negar, não tem como discutir baseado nesse fato. E nós vimos, né, o nosso ilustre ministro da Justiça, Flávio Dino, andando dentro de um complexo lá no Rio de Janeiro, totalmente de boa. Foi lá conversar com o pessoal lá, não sei o que ele foi fazer lá, mas entrando no lugar daquele, né, sem o apoio da polícia. Então, assim, é uma coisa muito estranha, porque a polícia, acredito, na minha opinião, gosto muito aqui da rota em São Paulo, mas acredito que a polícia mais forte que tem, assim, mais preparada, tá certo que são situações difíceis, mas eu acredito, na minha opinião, que é o BOPE no Rio de Janeiro, Batalhão de Operações Especiais, a polícia militar de elite ali nos Estados Unidos. Eles, para poder fazer entrar na favela para poder fazer alguma operação da polícia, é uma briga, muitas operações, o policial morre, é com caveirão, é um preparo terrível. E o camarada vai lá, o ministro da Justiça, que tá que é contra tudo que é ruim, né, de crime organizado, e entra no meio da favela, no meio do complexo. Ai, meu Deus, de boa. Aí um jornalista, excelente jornalista, cara, gosto muito dele, da Jovem Pan, ele simplesmente questionou, né? Ele entrou em outros assuntos ali. Cara, no mínimo muito estranho esse tipo de situação, né? Ele não julgou, ele não apontou, ele fez ali, ele mesmo diz numa entrevista que ele perguntou pro governo, pra parte de imprensa aí dos ministérios, e não houve nenhuma resposta. E ele disse assim, ó, é um pouco estranho isso, né? Porque justamente por causa de tudo isso que eu falei, o cara que simboliza, que representa a justiça, indo no lugar de crime organizado sem a polícia, então assim, dá a entender, né? Transparece que, cara, parece que tem uma conversa, um conluio ali com o crime organizado. Já era. O cara tá sendo processado, né? Pagar a Advocacia Geral da União foi lá atrás do cara para processar ele, para poder fazer com que ele pague uma multa. Tá lá, foi atrás dele, né? Falei, cara, vai chegar uma situação no nosso país onde liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de religião vai acabar, nós não vamos poder mais falar o que nós pensamos, o que nós desejamos, né? Nós vemos aí o caso do youtuber aí, do ex-youtuber, né? Porque o cara tá meio que banido, gravando os vídeos em outra plataforma, mas é o Monark. Falou besteira no passado, algumas coisas que eu não concordo, mas é a liberdade de expressão, ele expressou aquilo que ele acredita. Lembra que eu falei no comecinho aqui sobre uma das definições da liberdade de expressão? Que é você fazer as suas escolhas, as suas decisões dentro do limite da lei. Quando nós tomarmos alguma decisão que está contra a lei, nós estamos sujeitos a pagar por aquela escolha, aquela decisão e ponto. Agora você querer censurar, você querer calar a voz de quem pensa diferente, galera, isso está muito errado, muito. E aí eu sou obrigado a entrar nessa área da política, né? Independente, goste de você ou não, mas é a minha opinião. E quem já acompanha o canal aqui já mais um pouquinho mais de tempo, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou totalmente contra tudo o que a esquerda prega, o que a esquerda acredita. Se a esquerda estiver de um lado, eu tô do outro, porque isso é a cara da esquerda, calar quem pensa diferente, né? Nós vimos aqui no Brasil durante 4 anos o presidente Bolsonaro, que ia ser o ditador, que ia ser o espancador, que ia matar negros e tudo mais, todo tipo de gente, né? Não mandou matar ninguém, cara, não mandou matar ninguém. Pessoas jogaram bola com a réplica da cabeça dele, não mandou prender ninguém. Agora aqui no Brasil, se você critica um ministro, pronto, você vai ter que ser preso. Ah, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, uma pessoa que defende
Uma praga de um governo desse aí, que é totalmente ditador, que se envolve com ditador de Nicarágua, com ditador de Cuba, com ditador de Venezuela. Me perdoe, se você apoia e concorda com esse tipo de governo aí, ó, você merece tomar na cabeça com força, merece se lascar para largar de ser besta, porque é impossível você concordar com uma coisa que está tirando a sua liberdade, não é? Enquanto está sendo aí o seu opositor, para você tá de boa, né? Você pode ter certeza que um dia vai bater na sua porta também. Você que apoia todo tipo de censura, aquelas pessoas que pensam diferente, por mais que você pense igual, né? Você pode ter certeza que um dia vai bater na sua porta. Eu acho, na minha opinião, né, que o Lula é o maior peixe pequeno aí nessa história toda. Hoje no Brasil nós vivemos essa restrição, essa censura, e é uma ditadura do judiciário. STF, todo poderoso, pode tudo. Quem pode fazer aí um contrapeso e segurar o STF é o Senado, todo mundo rabo preso. Um monte de cara aí, um monte de vagabundo, lixo, verme, bandido, ladrão, tudo com o rabo preso, com processos no STF. Então vamos lá, para a gente concluir o vídeo aqui, para não ficar tão grande. Quem julga o STF é o Senado. Quem julga os senadores, o STF. Se um tiver errado, né, ele vai acabar sendo julgado pelo outro grupo. E se o outro grupo tiver errado, esse primeiro grupo vai julgar. Ou seja, é tudo um jogo de comadres, queridos. É tudo cartas marcadas. É por isso que, infelizmente, na minha opinião, com todo o defeito, com todo o erro, o melhor presente que nós tivemos aqui até hoje foi o Bolsonaro, né? Porque a liberdade era irrestrita, né? Você tem liberdade para ter a sua opinião, você tem liberdade para criticar, você tem liberdade para poder falar contra, e eu não vou te prender por causa disso. Mas quando nós começamos a ser censurados, calados, criticados não, né? Crítica todos nós estamos sujeitos. Mas quando você perde a sua liberdade por causa de uma opinião contrária, jamais eu vou apoiar um negócio desse aí. Tá bom? Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários aí. E não esqueça de deixar o like para também dar uma fortalecida no canal. Tá bom, meus amigos? Até o próximo vídeo e valeu!